Feliz sábado, irmãos. Está maravilhoso, não? Eu já pensei ali 2 vezes pensando em adiar o almoço para as 14 horas. Para ver se vocês aguentaram um pouquinho. Né? Mas vamos já com novidade. Eu queria convidar aqui o irmão Célio, de Apodi, irmão Célio. O irmão Pedro, na hora que falou 11 grupos. Aqui são igual Israel, igual o tempo de Cristo. É 12 tribos, não tem que ser menos. Vai falar de 11, foi esquecido aqui os irmãos de Apodi. Eu queria que ficasse de pé para que a igreja toda conhecesse. Igreja linda, tem surgido pelo milagre de Deus. Amém. Cadê a irmã Lúcia? Está aí, não, irmã Lúcia? Sai um pouco, né? Irmã Lúcia. Irmã Lúcia é irmã do irmão Célio. Temos ali o irmão Wendel, que à tarde vai nos trazer um testemunho daquela igreja. O irmão Cleber também vai estar louvando a Deus à tarde. E aí essa igreja poderosa, ela surgiu com esses 3 baluartes, eram 3 lideranças na igreja lá, Sião, da igreja central, lá em Apodi, e ainda formaram uma segunda igreja. Eu fiquei comovido, mas o irmão Wendel vai entrar em detalhes à tarde, a forma como Deus tem conduzido cada um de nós e conduzido eles. Aonde Deus tem chamado o seu povo, tem chamado os homens missionários, aqueles que são comprometidos com a palavra. A poder é diferente. Né? Esse povo chamado por Deus para dar testemunho desta obra do poder de Deus. Eu convidei o irmão Célio aqui à frente, porque o irmão Célio vai nos conduzir em oração, para que nós preparemos o Espírito para a palavra de Deus que iremos pregar em seguida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja entre nós. Amém? Amém. Vamos nos ajoelharmos para falar com o nosso Criador. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, Senhor, gratos e felizes, Senhor, por estarmos juntos, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Estamos felizes também, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de conhecermos, Senhor, pessoas de vários lugares do Brasil, para juntos, Senhor, glorificar o Teu santo nome neste dia. Neste congresso, e pedimos ao Pai que a cada dia, Senhor, nos prepare, Senhor, nos dando força para que possamos, Senhor, crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nos dê, Senhor, a alegria a cada dia, Senhor, da salvação em Cristo Jesus. Fica conosco, Pai, neste momento. Abençoa cada filho seu, Senhor, e prepara o nosso coração, Senhor, para a reflexão da Tua santa palavra. E que a Tua palavra, Senhor, neste momento, possa vir de encontro a cada coração que está presente. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus amados, é uma satisfação grande estarmos aqui com todos vocês, depois de 1 ano de espera. Você não sabe o quanto isso causou de ansiedade nos nossos corações, esperarmos 1 ano para que pudéssemos reunir hoje, aqui neste fim de semana, para compartilharmos os testemunhos da palavra de Deus, rever os irmãos, abraçá-los, e é muito gostoso isso, muito gostoso. Amém. E a gente acaba esquecendo as horas que passamos dentro do ônibus, viajando, como é cansativo, mas aí o refrigério da palavra de Deus, que vem pelo testemunho, acaba fazendo com que isso seja até esquecido, né? Porque estar aqui é maravilhoso, estar aqui
na presença de Deus é gratificante e sentimos o seu refrigério. Jesus está às portas. Jesus está às portas. E nós poderíamos dizer aos irmãos uma coisa muito interessante sobre isso. Eu posso falar aqui uma frase que pode parecer muito dramática ou parecer muito extremada. Este mundo se tornou inabitável. Esta frase eu ouvi de um grande pregador na internet, embora no outro contexto, da qual nós iremos abordar aqui, mas para nós o mundo se tornou inabitável. Para muitos, ele começou a ficar bom agora, mas para nós, aqueles que são chamados para serem homens e mulheres espirituais em Cristo, este planeta tornou-se inabitável. E aí, em nossa mente, vem uma série de mensagens espirituais, inclusive daquela que vem da boca de Cristo. O meu reino não é deste mundo. E aí nós precisamos entender isso e viver isso, porque o nosso reino não é deste mundo. Estamos aqui de passagem, e agora mais do que nunca, quando o destino dele é sempre para o mal, aí que nós não nos adaptaremos, não conseguiremos viver neste planeta. Por isso, para nós, povo de Deus, este planeta se tornou inabitável. O seu fim é iminente. Isso está explícito em dezenas de profecias. Isso está explícito. O irmão Carlos Lavrado, ontem à noite, numa inspirada palavra que nos trouxe, nos deu mostras de apenas um desses sinais importantes que revela que este mundo está no seu fim. No livro de Marcos, no capítulo 13, verso 29, aí ficou pequeno, né? Mas acho que dá para ler. Diz assim: assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que está perto as portas. Quando vocês virem suceder todas estas coisas, sabeis que está muito perto as portas. Diz o que está às portas. Está às portas. Nós poderíamos aqui falar muitos argumentos de que o fim está próximo, mas muitos argumentos. Nós poderíamos meditar sobre o ecumenismo, um dos maiores sinais da breve volta de Cristo, um dos maiores sinais que anuncia o fim do tempo do ecumenismo. Nós poderíamos aqui falar sobre o planeta natural revolto, o planeta que se aquece cada dia mais, o planeta que os furacões, os tufões, as tempestades, os tsunamis, os terremotos dão sinais de que esse planeta parece que vai explodir até hoje. Nós poderíamos ainda, de uma maneira mais teológica ou filosófica, apontar que o fim está próximo, porque a religião cristã ficou de cabeça para baixo. Para ela, para a religião, não para o mundo, isso desde os tempos primórdios já é assim. Mas para a religião cristã, o certo está virando errado. E o errado parece que virou certo. Que sinal! E esse é um dos mais preciosos para a gente. É analisar o que está acontecendo dentro da igreja nominal, professa igreja de Deus. Sinais terríveis vem daí. Os maiores e terríveis sinais acontecem dentro da igreja que se dizem nominalmente, professamente, por Deus. Cristo, nunca vi ninguém ensinar profecia como Cristo. O Apocalipse é incrível, é verdade, o Apocalipse é incrível. A diversidade de símbolos, a riqueza alegórica, como é apresentado os personagens, né? É apresentado os objetos, as datas. É impressionante
como não há na Bíblia inteira a quantidade de símbolos que há no Apocalipse. Não é só. E ali é riqueza para quem quer estudar. Mas quando Cristo abre a boca para falar de profecia, de uma forma tão simples, não precisa nem compreender símbolo. Qualquer pessoa entende quando Cristo abre a boca para ensinar sobre profecia. E é sobre Cristo, é da boca de Cristo que eu queria tirar o ensinamento de hoje. Vamos lá. Cristo ensina assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Ora, essa parte aqui eu coloquei em negrito aí. Assim também será na vida do Filho do Homem. Eu coloquei essa parte em negrito, porque no final do verso, na transparência do slide seguinte, vocês vão ver Cristo repetir a mesma coisa, para iniciar a frase e para concluir a sua fala. Numa curta fala, praticamente em duas frases, Cristo repete uma frase duas vezes. E olha que Cristo não é de repetir. Tem poucas repetições de Cristo nas suas pregações. E ele só repete quando aquele assunto é de vida ou morte. Quando aquele assunto depende da sua salvação ou da sua perdição. E ele diz assim, apareceu isso, viu? Vamos lá. E ele diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem, porque, ou pois, nos dias de Noé, nos dias de Noé anteriores ao dilúvio, não depois, anteriores ao dilúvio, o povo daquele tempo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a quem? A todos. Eles nada perceberam. Vocês percebem? Eles nada perceberam. Eu nunca vi um mundo como o de hoje, que nada percebe, não consegue interpretar as coisas mais primárias da vida, até do sentido da vida, filosoficamente falando. Quanto mais a palavra superficial, introdutória ao conhecimento da palavra de Deus, não conhece. Eu nunca vi uma igreja tão fútil e perdida como a igreja cristã da era moderna. Às vezes eu penso que Deus está olhando para a terra, e olhando para a terra inteira, conversando com Abraão, ele diz assim: Abraão, eu estou olhando aqui Sodoma e Gomorra, vou queimar. Faça isso não, Senhor. Isso vai queimar sem justo que está lá dentro? Não, Abraão, se tiver 100, não queime não. E se ela tiver 70? 60, 50? E Abraão foi criando coragem? 20? 10? 5, só 5. Queimou não, se tiver 5. Não tinha um ali, não tinha um sequer, um. Aonde Ló estava com sua família morando, não tinha um sequer. O testemunho futuro mostra o homem relapso, sem cuidado, sem amor à palavra, leviano, que foi Ló. Não havia um sequer. Não era nem para ter enviado aqueles anjos para tirar aquele povo de lá, para queimar tudo. Mas a graça preciosa de Deus tirou aquele homem lá à força. E parece que cada um de nós vamos ser salvos assim também. Esse mundo aqui não presta. E se a gente não for resgatado daqui à força, a gente vai ser queimado também. Era terrível aqueles dias, porque o texto diz assim, que eles não percebiam. Iam perceber o quê? Que estava caindo uma neblina,
se nunca havia chovido antes? Não tinham que perceber, porque para perceber, precisava se perceber com os olhos da fé. E aquele povo não tinha olhos de fé, tinham olhos carnais, como o homem de hoje. O homem de hoje tem olhos carnais, superficiais. Estou falando da igreja cristã. Estou falando do mundo, estou falando da igreja cristã. Como disse o irmão Antônio Tomás aqui, que apenas leem superficialmente e não conseguem enxergar o que está por trás. O que o Valdo Milo apresentou brilhantemente aqui, um texto básico que fala ao Deus gerado, Trindade. O povo passa por cima desse texto e não consegue enxergar isso. Uma Trindade unigênita. O Pai, aquele que não tem princípio de dia, foi gerado. Não é mais Deus, foi gerado. Por quem? Pelo Big Bang, explodiu aqui e formou Deus? Por quem Deus, o Pai, foi gerado? Não consegue enxergar o básico do que está sendo revelado na palavra? A igreja é tão pobre que nem as vírgulas contam mais. Estou falando da igreja de Deus. Ainda não estou falando do mundo, não. Estou falando da igreja que se diz igreja de Deus. A igreja que tem 2,7 bilhões de seguidores no planeta. Mistura aí cristãos, judeus, né? Esta igreja está cega, em rota de colisão com a vontade de Deus. E aí não dá certo. Em rota de colisão com a vontade de Deus não dá certo. Né? Continuando o texto, Cristo fala assim. Fala mesmo? Ele conclui com a mesma frase. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. As pessoas não irão perceber. Não irão perceber, mas farão o que, por exemplo? Farão o que, por exemplo? Adianta aí, por favor, Douglas. Porque estão fazendo o quê? Esse é o primeiro argumento que Cristo diz. E agora a igreja de Deus vai parar de comer e beber? Não. O texto que Cristo está dizendo aqui é que o povo, quando você lê esta palavra, que essas duas palavras, comer e beber, você lembra de quê? Como? Você lembra de quê? Sodoma e Gomorra. Nós lembramos de comemoração, de festa. Alguém aqui vai com uma festa e fica preocupado? Quando alguém vai com uma festa, faz o quê? Né, irmão Jason? Quando ele foi, Jason, almoçar naquele restaurante lá, que a comida, foi o que ele fez? 7 horas de jejum, né? Diga, agora ele me paga, não, Jason? A gente vai se vingar daquele prato. Quando a gente vai com uma festa, comer e beber, nós não preocupamos com aquilo que tem que pagar, não. A gente está 100% focado naquilo, comer e beber. Este planeta fútil, supérfluo, só se preocupa no seu ego, em comer, em beber e se divertir. Este planeta só pensa nisso. E aqui eu quero abrir um parênteses falando para nós aqui, para nós aqui. A carapuça, primeiro, é colocada em mim. Porque não adianta eu também estar falando aqui de uma igreja de 2,7 milhões de habitantes no planeta, as que já estão no mundo, e se eu me digo remanescente fiel, e não tiro a lição para mim, estou errado. Quantos de nós não estamos comendo e bebendo apenas, se fartando? Quantos de nós? Se eu estou falando para um povo espiritual, eu quero que vocês apliquem isso também de forma espiritual. Quantos de vocês, de nós, vamos para a igreja todo sábado, todo domingo, só se alimenta da palavra, só se alimenta? Está ficando obeso da palavra, obeso, mas não fala para os outros. Só pensa em se divertir. Como é bom escutar aquele pregador, como é bom ouvir a explicação magnífica, teológica, apresentada aqui pelo irmão. É bom isso, é bom. E vai passar.
passar para os outros que não conhecem. Comer e beber, pensando em si, como este mundo só pensa neles, só comer e beber. Comiam e bebiam como se o mundo nunca fosse acabar. Comiam e bebiam como se o reino deles fosse esse. Como se fosse estar aqui para sempre. Como se não tivesse problema esperando. Aqueles que estão na festa não estão preocupados com a conta que vai chegar daqui a 7 dias, no próximo milhão. E vão curtir a festa ali. O comer e beber. Quando você está comendo e bebendo, alguém quando está comendo e bebendo, o paladar e o olfato permitem que você pense em outra coisa? Não. Tem gente que come até o que não pode, irmão Jason. Come até o que é contra, sua própria mente é contra. Porque naquele momento a necessidade é comer e beber. Não está assim. Sério. Porque só pensa em comer e beber, atender os seus prazeres egoístas, carnais, tá assim. E o mundo que eu digo é o mundo cristão, porque o outro já foi assim desde o princípio. Mas a Bíblia diz para aqueles que pensam que é neste mundo que eles estão comendo e bebendo, que é este mundo aqui, a Bíblia fala uma mensagem espiritual sobre comer e beber a cada um de vocês, dizendo assim: estão chegando os dias, declara o Senhor Yahvé, o soberano, em que enviarei fome a toda esta. A turma que está comendo e bebendo hoje vai passar por uma fome tão miserável. Enviarei uma fome sobre a terra, mas não fome de comida, e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, nunca houve um tempo tão precioso para se buscar e compreender a palavra de Deus quanto este. Eu não garanto a vocês que em 2018 você vai ter essa chance. Nenhum homem aqui, por mais preparado que esteja no conhecimento escatológico, é capaz de dizer a você que você terá o ano de 2018 para buscar e compreender tudo que você precisa compreender da palavra. Complementando esse texto, há um outro que diz assim: busque o Senhor enquanto se pode buscar nesse sentido aí, buscar a comida dele, buscar ele. Ora, quem busca o Senhor sente fome? Quem busca o Senhor sente sede? Nós iremos passar por um deserto de perseguição tão terrível, a qualquer momento ele começa. Qualquer momento começa. Alguns já estão dizendo até que é agora, entre 17 e 22 de dezembro. Até um monte de profeta dizendo isso. E começa. Outros, mais estudantes do Antigo Testamento, dizem que é 2020. E lá ninguém passa. Já os nossos irmãos muçulmanos já marcaram até a data para a vida do Messias dele, o Mahdi dele, 2022. Marcaram, é uma religião, quando tem a coragem do nível deles, que não pode errar, quando marca um negócio desse, não foi uma igreja lá não, falando da alta cúpula, do Papa, né? Do Ayatollah. Estão esperando a vinda do Mahdi, do Messias. Olha que coisa coincidente. Também esperam no mesmo momento o Maitreya, ou Maitreya, para alguns, que é o Messias das religiões asiáticas. Budismo, hinduísmo, são iguais. Imagine só que daqui para 2020 os cristãos esperam o Messias, inclusive é a mesma cara, é a mesma foto, é o mesmo rosto, é o mesmo sujeito cabeludo, barbudo, é a mesma cara. O Messias dos judeus, o Cristo dos cristãos, o Mahdi dos islâmicos e o Maitreya do restante das religiões zoroástricas e dos esotéricos, muito bem colocado. Todos esperam a mesma pessoa. E o mais coincidente é que todos eles, na sua profecia, vêm no cavalo branco nas nuvens. O cavalo branco nas nuvens. Rapaz, deram toda a argumentação para o diabo fazer uma festa com isso, não deram? Parece que é a figura ecumênica mais importante que está vindo por aí. Parece.
E aí temos que estar muito atento a isso, porque a única possibilidade de você não ser engodado com tudo isso que vem pela frente, palavra. Palavra. Tem que comer palavra, né? Dia e noite. Por que você está gastando dinheiro naquilo que não é pão? Diz a palavra. Por que você não concentra seu dinheiro, seu tempo, seus investimentos no pão da vida? Por que nós estamos perdendo tempo, gastando dinheiro aí na Bíblia, para muitos, é a razão da existência, porque você trabalha para ganhar dinheiro, para se manter, né? Então, por que a razão da sua vida não é comprar este pão? Porque não só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome à terra, em fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, vocês têm um oásis, uma plantação de trigo que não dá para ver o horizonte. Hoje, amanhã o incêndio pode acabar com tudo. Comam, se fartem, mas da palavra de Deus. Deixe que o mundo coma e beba das coisas deste mundo, mas nós temos que nos alimentar na mesa do Senhor. Mesa do Senhor. Outro ponto que a Bíblia fala, Cristo continua no restante do capítulo 8 de Amós, diz assim: os homens vaguearão de um mar até o outro mar, complementando aí o verso, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. O que vem pela frente é terrível. A palavra e a água, que é Cristo Jesus. A palavra escrita e a água inspiradora, que é Cristo Jesus. O entendimento espiritual da palavra. Pão e água. Se tu tomares da água que eu te der, disse Cristo à mulher, nunca mais terás sede. Disse Cristo. Palavra espiritual, conhecimento espiritual. E quem aprende uma vez jamais esquece. E quem aprende a verdade límpida da fonte cristalina que é Cristo, nunca mais é enganado. Nunca mais esquece, jamais engana. O segundo ponto fala sobre casando-se e dando-se em casamento. Teremos 2 casamentos hoje à tarde aqui. Na verdade seriam 3, porque o terceiro nós também precisamos abençoar uma união, pedir as bênçãos de Deus sobre a união, seriam 3. Logo mais, com festa e tudo, aí vocês poderão comer e beber, meditando na verdade. O restante do texto fala assim, ó, casando-se e dando-se em casamento. Ora, Cristo está falando contra o casamento aqui? Nunca. Como compreender isso? O que é que Cristo está querendo me dizer quando ele diz assim, ó, antes, nos dias de Noé, as pessoas não estavam nem para a salvação. A preocupação dela era se divertir. A preocupação dela era formar uma família para viver eternamente aqui. Era casar e se dar em casamento. Os planos dele eram para cá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Se vocês fossem se casar hoje, vou tirar de fora aqui os dois que vão casar hoje, tá? Vou tirar eles de fora, para eles não podem opinar agora. Se vocês forem se casar hoje, e Jesus dissesse para você, hoje à noite eu volto, de meia-noite, né, como diz aí, os ignorantes, de meia-noite eu vou buscar vocês aí, acabou,
vocês diriam para Cristo? Se coloca no lugar do noivo, que planejou a lua de mel lá em Miami, lá em Dubai. Coloca no lugar dele. O que é que você diria para Cristo? Quando você se casou, anos de espera, né, para poder ser uma só carne com a sua esposa, a mulher com o seu esposo. Eu vi um dia desse uma reportagem numa TV policial aqui do nosso estado, aqui no Rio Grande do Norte, chamado Patrulha da Cidade, Patrulha Policial, de uma pessoa que morava lá em Apodi, viu, Edel? Mas era um jovem que trabalhava e estava radicado lá em Baraúna, vizinho Mossoró. Ele chegou em casa, ia se casar na Assembleia de Deus, ele, a noiva dele, ia se casar. E então, faltou pegar um pequeno detalhe de ajuste do seu terno. E ele pegou a moto, saiu, o pai falou assim: não vá não, fica aqui. Daqui a pouco, seu casamento é agora, 18 horas da noite. E ele saiu às 10 da manhã, quando estava voltando para casa, numa esquina, o carro colidiu ele. E aí a repórter foi falar com a candidata à viúva. Ou viúva por um dia, porque ela tinha acabado de casar no civil. Estava completamente derrotada, porque na cabeça de quem casa, desenha no mínimo aí uma vida de 3, 4 anos pela frente. Se Jesus viesse, como veio para aquele jovem, entre aspas, em juízo, atrapalhava os planos. Tem muita gente, quando pensa em casar e dar-se em casamento, estão pensando em se perpetuar aqui, neste planeta. Quão maravilhoso seria se nós nos casássemos, todos nós, mas com aquele pensamento: se Cristo voltar amanhã, meu amigo, a lua de mel é melhor, é lá, é eterno, onde os prazeres são milhões de vezes do que aqui, são inigualáveis. Discuti uma vez aqui, fugindo um pouco do assunto, discutindo uma vez com um teólogo, ele dizia assim: rapaz, a gente não tem como saber a definição exata de como será o céu. Aí entrou uma certa discussão, inclusive casamento, né, a questão da sexualidade, dos prazeres sexuais para os casais. Entrou até nesse tema. Ele falou assim: acho que não vai ter não, porque Jesus falou assim: ei, lá no céu, assim como os anjos, não se casam, não se dão em casamento. Eu não consegui entender nem isso. Não, lá no céu não tem esse negócio não. Aí eu perguntei para ela assim, eu fui bem duro nesse momento assim: ei, cara, quando Deus disse a Adão e Eva, quando eles eram perfeitos lá no Éden: ei, a cegonha vai trazer menino para você, e crescer e multiplicar. Foi assim que Deus disse. Não tem prazer lá, crescer e multiplicar antes do pecado acontecer. Tem gente achando que o céu é as nuvens, como diz Martinho da Vila, né? Aquele blasfemador, o Martinho da Vila. Diz que o céu é um monte de velhinho, que a religião é para velho. Um monte de velhinho, uns tocando harpa e outros cochilando na cadeira de balanço. Um monte de nuvens. Essa visão de céu, ele nunca leu a Bíblia na vida dele. Não tem noção. E eu, então, ele começou a conjecturar, e eu também tenho o direito de começar a conjecturar com ele. Você já pensou o céu paladar ser ampliado em 1 milhão de vezes? O pecado retirou o paladar. E aí, irmão Jason, a gente pega aquela uva Vitória com um brix lá acima de mim, né? Com aquela doçura. Aí você joga o paladar perfeito. Eu penso assim: não tem prazer sexual no mundo que se compara a isso. Os prazeres serão multiplicados incontavelmente. E ainda tem gente pensando em se casar aqui, para ficar aqui. Tem gente pensando no lua de mel aqui. Se o noivo está dizendo assim para a noiva: eu quero casar contigo,
outros pensam numa festa. A mais ostentada possível. A ostentação é do céu, meu amigo. Isso não é ostentação, não. Isso aqui é. A ostentação é a festa do casamento de Cristo com a igreja. Ali é a ostentação. Né? Entre aspas. Né? Porque Deus não ostenta. Deus é. E aí o povo não tem entendido isso. Não sei, não tem entendido isso. O povo tem que se preparar para ficar aqui. Olha, quem preparar para ficar aqui vai ficar. Cristo não faz questão de levar, não. Quem está se preparando para aqui ficar, vai ficar aqui. Deus é um Pai tão maravilhoso que depois de nos dar a vida de presente, nos deu o livre-arbítrio. Então, uma coisa que Ele respeita, é o que você quer, é o que você escolhe. O texto diz aqui, ó, o texto seguinte, Paulo vai explicar isso para a gente. Olha a capacidade, olha a inspiração que Deus deu ao apóstolo Paulo para explicar isso que ele está falando aqui agora. Daqueles que se casam, daqueles que não têm noção do que é o casamento, a responsabilidade e a visão daqueles que estão solteiros ou casados em relação ao reino eterno, o outro reino, o reino de Cristo. Paulo diz assim: por causa dos problemas. Eu fico assim, Paulo estava no ano 100 ou Paulo estava no primeiro século ou Paulo está hoje? Parece que Paulo está aqui no meio da gente. Vamos trazer Paulo para falar, porque isso aqui Paulo falou para hoje, não foi para ontem não. Paulo está falando para a gente hoje, porque eu não acredito que isso foi para aquele tempo não. Parece que ele está aqui vendo a gente aqui. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Ora, Paulo também não está falando contra casamento não. Paulo está falando sobre foco espiritual. Paulo não está condenando quem vai se casar não. O assunto é muito mais profundo. Você está casado? Então não procure se separar não. Viu? Quer ver a desgraça entrar na sua vida? Separe. O que acontece? O sofrimento, a desgraça que recai. Está solteiro? Nem procura esposa, principalmente eu, procura não. Irmão Paulinho, não desista, viu? Não desista. Isso aqui não desistimos hoje. Não procure esposa, mas se vier a casar-se, não cometa pecado. E se uma virgem se casar, também não cometa pecado. Aí eu não vou entrar aqui sobre a definição de pecado, porque ela é tão vasta. Eu posso até dizer, dogmaticamente, que pecado é a transgressão da lei, mas ela vai além disso. Muito além disso. Próximo. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muita dificuldade na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Paulo está falando das mesmas palavras que Cristo falou lá atrás. Para a atualidade, tem muita gente se preocupando em casar-se e em dar-se em casamento para se preparar para um reino aqui na terra. Veja que os textos seguintes de Paulo estão falando disso. Porque o homem casado, ele não pode se dedicar à obra de Deus, ao reino de Deus. Se dedica ao mundo. E Paulo aí bota no mesmo bojo. Sabe o que é mundo? Se preocupar com a esposa, com o pagamento do cabeleireiro dela, né? Se preocupar na sua agenda de trabalho, ao invés da pregação do Evangelho. Tem que cumprir o que a sociedade consumista coloca na sua cabeça. Ela diz assim, o irmão Valdomiro, se você uma vez por mês não pegar a sua mulher e ir para um hotel, uma pousada na beira da praia e curtir a vida, você não está sendo um bom marido não. Cuidado que vai perder a sua esposa. Não é isso? Não é isso que o mundo consumista diz? O mundo consumista diz assim ao homem, você tem que estar, hoje tem um tal de antigamente era metrosexual, agora inventaram outro. Antigamente era metrosexual. O metrosexual antigamente pintava as unhas, botava cílio nos olhos e usava até saia. Homem. Agora a gente não sabe mais quem é quem, a gente está no transgênero, não sabe mais quem é quem. Você tem que olhar, você vai chegar e, como se estivesse falando com a porta, dizer assim, olha,
Quem está aí? Quem sabe quem é mais? Terrível. A coisa está terrível. Paulo quer nos poupar disso. Nos poupar disso. Paulo está dizendo, foquem no céu. Foquem nas coisas de Deus. É possível estar casado e focar em Deus? É. Se estivermos na palavra, é possível. É possível estar casado e os dois serem uma só carne e um não atrapalhar o outro, mas só em Deus. Só na palavra. Não há outra forma. Se não tiver na palavra, eu nem posso dizer que é uma só carne. Será um brigando com o outro. Não consegue juntar, não é uma só carne. Se não tiver na palavra, não é uma só carne. Cada um busca os seus próprios interesses mesquinhos. Eu vou dizer algumas coisas raras que hoje acontecem e que não acontecem. O homem hoje é obrigado a prover, principalmente aqui no Nordeste. No Sul, na Irlanda já é diferente, não é mais assim, né? A prover tudo para a mulher, tudo para a mulher. Se ele não faz tudo para a mulher, ele não é um bom marido. Mas, principalmente aqui no Nordeste. Mas a mulher não se sente na obrigação de fazer o mesmo pelo marido. Eu digo isso porque eu tenho falado com muitos amigos casados e eu tenho dado até um de conselheiro. Eu nem tenho dom para isso, mas de conselheiro para esses homens. Mas rapaz, eu chego em casa assim, não tem, só faço, não recebo. Também tenho ouvido do outro lado, a mulher. Eu vivo como um escravo para ele e ele não reconhece. Porque cada um está na sua, não é uma só carne, são duas carnes distintas, separadas. Não vai chegar muito longe, não. Não consegue. Hoje é difícil. Paulo continua, vamos lá, o próximo texto. O que quero dizer, Paulo vai dizer agora, o que eu quero dizer é que o tempo é pouco. Se vocês acham que o tempo para a volta de Cristo é pouco ou é muito? Eita, tem pouca gente acreditando que já vai voltar logo, né? O tempo é muito pouco para a volta de Cristo, é muito pouco. E se os seus projetos são para, se tudo que você vai fazer, se todo o teu coração está nesses projetos que você colocou, então pode ter exceção, Cristo pode atrapalhar, está difícil. E agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Olha que frase de efeito Paulo está dizendo aí. Olha que frase de efeito. Paulo está dizendo assim, se você tiver esposa agora, vá logo para o quarto dos hóspedes e ela durma no outro quarto. Paulo está dizendo isso? Não. Viva como se fosse levar ela para o céu. Mas pare de focar nas coisas da terra. Se ela estiver focando, você não foca com ela, você foca no céu. Mas as suas obrigações de amá-la, de cuidá-la, de resgatá-la, de salvá-la, de mantê-la, tem que ter. Viva como se não tivesse. Aqueles que choram, como se não tivessem chorando. Aí Paulo está falando de uma forma espiritualmente tão profunda, aqueles que choram. Aqueles que choram. Viva. Não deixe transparecer que está sofrendo. Não é? Paulo com as costas toda cortada, Paulo com as costas toda cortada, de madrugada. Comigo funciona isso. Eu quando chega às 10 horas da noite eu apago. Se você quiser me convidar para a sua igreja para uma vigília, já sabe que eu fico até meia-noite, porque de um ano passa, eu caio. Se eu for falar no microfone, eu caio. Aí Paulo, de 3 da madrugada, Paulo com as costas toda cortada. E aí, um primeiro grupo de portas de ferro, e antigamente o povo era bruto, tinha a sofisticação do ferro, era um rolo de ferro do tamanho do mundo. Várias portas. Além disso, Paulo achava pouco e ainda chumbava uma corrente no braço e outra na parede, pode falar. De 3 da madrugada, Paulo começou a cantar de madrugada. Era para ele estar chorando, porque algumas costas todas cortadas, sem poder dormir. Eu duvido que você dormir com apenas um ranhão nas costas. Duvido você relaxar para dormir.
de 3 da madrugada, Paulo cantando, louvando a Deus. Era um momento de chorar, mas Paulo estava cantando. Então você, nós precisamos entender isso. Aqueles que choram vivem como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Próximo, continuando, agora vai adiantar. Próximo. Os que compram algo como se nada possuíssem. Hoje o consumismo é tão terrível, né? E tem causado traumas terríveis nas pessoas. Tem gente que compra tanto objeto em excesso. Eu sempre digo para lá na minha igreja, eu não sei porque as mulheres têm tanto sapato, só tem 2 pés, mas tem 50 pares de sapato, né? Como se nada tivesse, porque a forma presente deste mundo está, que coisa linda, eu queria que vocês lessem comigo, porque a forma presente deste mundo está, esse mundo está se acabando, esse mundo está se acabando. Tudo isso, como disse o sábio, é vaidade. Não adianta investir aí. É um investimento errado. Estão jogando tempo fora. Estão jogando dinheiro fora. Estão colocando expectativa no espírito naquilo que não tem futuro. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia, da volta de Cristo, a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Antes daquele dia, antes da volta de Cristo, como disse, assim será como os dias de Noé. Antes desse acontecimento, a apostasia acontecerá. E a apostasia só pode acontecer aonde? Algumas pessoas não sabem nem o que é apostasia. Aí dizem para mim, para alguns dos nossos, que nós estamos apostatados. Não sabem nem o que é apostasia. A apostasia, meus irmãos, ela não acontece no mundo. O mundo nunca vai nunca poder se apostatar. Porque só se apostata quem está na verdade. A apostasia é alguém que estava na verdade e a deixou. Tem muita gente na apostasia dizendo que nós aqui estamos na apostasia. A apostasia começou. E ela é séria. Dia 31 de outubro, como colocou o irmão Carlos Lavrado aqui, é um desses marcos. Está na história, para sempre. Uma confissão, uma prova cabal de que a apostasia está acontecendo. Para nós concluirmos, o texto de Lucas diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esse é o raio-x, é o retrato falado da Igreja de Deus, do povo que vive nesse tempo. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de, como disse o irmão Dutra aqui logo no começo, de termos um plano de santificação, porque não há mais tempo para outra coisa a não ser isso. Que Deus possa nos abençoar, que possa nos pegar em suas mãos, nos dar discernimento e força para enfrentar o que vem pela aí de dificuldade. Que Deus nos abençoe. Queríamos convidar aqui à frente o grupo Redimidos para que possa entoar um louvor ao nosso Deus, para que possamos deleitar também extensivamente essa adoração do hino que será cantado.